tarde, gente. Eu sou a Amanda, sou pediatra aqui do IMIP, do Ambulatório de Pueri. E aí hoje a gente trouxe esse tema, o poder do brincar com a natureza. E aí, para a gente começar, eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho e imaginassem, tentassem lembrar um momento da infância de vocês que vocês estavam brincando ao ar livre, na natureza, em liberdade. E tentassem definir, assim, em uma palavra, que sentimento, que sensações essa memória traz para vocês. Queria. Liberdade. Mais alguém? Uma palavra só, assim. Alegria, felicidade. Só coisas boas, né? Eu acho que liberdade e felicidade. Joelho ralado também, né? E aí a pergunta que fica é: será que as nossas crianças de hoje, elas estão cultivando esse tipo de memória? E aí a importância, né? A gente vai falar um pouco sobre a importância desses momentos e dessas memórias na vida das crianças e dos futuros adultos. E aí, para trazer um pouco, contextualizar, falar um pouco sobre neuroplasticidade. Então, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro da gente tem de se moldar. E ele se molda a partir das experiências que a gente vive. Então, principalmente nos primeiros anos, a gente vê aqui, né, nos primeiros 5, 6 anos, a gente tem a formação de muitas novas sinapses. Então, é um boom de sinapses, uma explosão de muitas sinapses sendo formadas. Mas o nosso cérebro ele vai, aos pouquinhos, escolhendo aquelas que fazem mais sentido e aquelas que não são tão usadas, elas vão sendo podadas, que a gente chama de poda neural. E aí, essa imagem, acho que ilustra bem isso, que é, no recém-nascido, poucas sinapses. Aqui, no final do segundo ano, né, como o Lu falou no outro talk, sobre os primeiros 1.000 dias, 1.100 dias, uma explosão, muitas sinapses. E no adulto, a gente vê que as sinapses que não foram muito utilizadas, elas foram podadas, e as que foram mais utilizadas, elas se fortalecem. Outra questão que eu queria trazer também é a questão da biofilia. Então, é uma teoria que diz que a gente tem amor por tudo aquilo que é vivo. Então, os seres humanos eles precisam estar em contato com outros seres vivos, com o meio ambiente, com os processos naturais, para poder se desenvolver plenamente. Então, juntando a importância das experiências e a importância do contato com o que é vivo para o desenvolvimento não só individual, mas nosso como espécie, é razoável dizer que as crianças elas precisam da natureza, tanto quanto a natureza precisa delas. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz para poder promover isso? Porque às vezes a gente chega no ambiente natural e aí começa a encher a criança de olha isso aqui, olha aqui, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele outro jeito. Mas a gente consegue ter com uma interação automotivada e espontânea da criança, a gente consegue que essa relação, essa experiência, ela seja mais genuína, que também mostre pelo que aquela criança se interessa, como é que aquela criança interage com as coisas. Então, é assim que a gente vai trazer para essa experiência a potência toda que ela pode trazer, né? E aí, falando mais em termos práticos, como é que essa vivência, como é que essa experiência no ambiente natural vai promover esse desenvolvimento, vai facilitar, né? Vai servir como catalisador. Então, quando a gente imagina, quando vocês se imaginaram aí brincando na natureza, provavelmente vocês estavam em movimento, né? Então, é correr, pular, escalar. Então, é um convite. Estar nesses ambientes é um convite ao movimento. E isso faz com que a criança vá, aos poucos, desenvolvendo coordenação motora, equilíbrio, aumenta o gasto energético, né? Então, a obesidade é um problema na nossa sociedade agora. E também traz aquele benefício da atividade física, que logo depois a gente se sente relaxado, tem um bem-estar, né? Aquela sensação de bem-estar. Dorme melhor, com certeza. Então, promove a saúde física e mental, as duas coisas. Além disso, tem sempre desafios. Então, se a gente imaginar uma criança andando nesse chão aqui, lisinho, né, sem nenhuma... É uma coisa. Se ela vai para uma praia, então, imagina, você é um bebê lá de 2 anos andando na areia. Então, só a diferença do chão
já traz um desafio. Então, ele vai ter que se equilibrar, ele vai ter que jogar o corpo para lá, jogar o corpo para cá, vai cair algumas vezes, vai se levantar e vai andar de novo. Então, isso faz com que a criança desenvolva resiliência, autoconhecimento. O que é que eu já consigo fazer? O que é que eu ainda não consigo fazer? Tentativas e erros. Observar como é que o outro faz para tentar fazer parecido. E estimula a criatividade, inclusive na solução de problemas. Então, essas crianças que têm esses estímulos, né, têm esses desafios, esses pequenos riscos na infância, quando se tiverem submetidos a desafios e a problemas na vida adulta, elas vão ser pessoas que se sentem capazes. Não vão ser aquelas pessoas que travam, né, diante dos problemas. Então, os sentidos. Quando a gente está no ambiente natural, todos os nossos sentidos eles estão ativados. Então, é o barulho, é o cheiro, o paladar, né, comer uma fruta, também o deslumbramento, a emoção estética mesmo. A natureza ela é muito bela. Então, isso faz com que a criança vive, e a criança ela se conecta muito, experiencia muito pelos sentidos. Então, a gente ativa todos eles simultaneamente. É diferente, por exemplo, de estar na frente de uma tela, né, que a gente só ativa basicamente a visão e a audição e todo o resto está meio que anestesiado. E uma coisa que eu acho muito potente é essa comunicação do interno com o externo. Então, quando a gente está nesses ambientes, eu costumo dizer que é como se, quando a gente está na nossa vida agitada, a gente está um potinho lá com água e areia, tudo misturado, tudo meio embaçado, a gente não está percebendo muito o que é que está acontecendo dentro. E quando a gente vai para esses ambientes, a gente tem um relaxamento. A gente ativa o sistema parasimpático, desativa o simpático, que é de fuga, de estresse. E essa areia, ela meio que decanta, né? E parece que tudo fica mais claro. A gente consegue entender o que é que está acontecendo lá dentro. E aí, essa frase é de um adolescente, apesar de não parecer, eu achei que foi muito significativa, que é: eu vou à natureza para me acalmar, me curar, para que meus sentidos fiquem sintonizados novamente. Então, traz esse estado e promove, consequentemente, a inteligência, né? Favorece a inteligência emocional, de eu perceber o que está aqui dentro. A interação social também é um fator importante. Então, quando as crianças, quando estão nesses ambientes, elas vão perguntar muitas coisas, elas vão querer compartilhar. Então, vem uma coisa bonita, uma coisa interessante, elas vão querer compartilhar. Elas se unem para vencer alguns desafios, ajudam uns aos outros. Então, a gente favorece o desenvolvimento da empatia, que a gente está precisando, né, no mundo, inclusive. Traz para esse estado de presença. Então, essa imagem, eu acho que ilustra muito bem. Essa criança ela não está preocupada com o que vai acontecer já já, com o que aconteceu há pouco tempo. Ela está aqui, presente, concentrada, atenta, totalmente envolvida com o brincar, o processo dela. E aí a gente vem buscando sempre, né, atenção plena, mindfulness, enfim. A criança ela já nasce nesse caminho. Depois é que a gente vai se... Então, o estar na natureza ela promove isso e, consequentemente, reduz a ansiedade, reduz a agressividade e favorece o aprendizado. Então, a criança que é capaz de se concentrar, que é capaz de estar atenta, ela aprende melhor. Então, eles vivem o agora. É um mundo cheio de descobertas. Então, a água é uma coisa básica, mas a criança, às vezes, não sabe. Tem algumas crianças que não sabem que a água não vem da torneira. A água vem do rio. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo na experiência. E aí, por exemplo, quem nunca perdeu sua piscininha lá na praia, que você cavou, passou um tempão lá cavando, veio a maré, encheu. Então, sobre o movimento, sobre as marés, a gente também aprende. Sobre desapego também, né? Porque a piscininha, você passa lá um tempão cavando, fazendo, mas ela vai ser destruída em algum momento. Sobre também plantar, cuidar, colher, os processos naturais, que são parte da gente também, porque a gente é natureza. Apesar da gente estar se distanciando, a gente faz parte disso. E é um mundo de exemplos também para o ensino formal. Então, trazer as crianças para o lado de fora, inclusive nas escolas, é interessante para dar exemplos, para mostrar como as coisas funcionam, o que a gente aprendeu lá dentro, como funcionam aqui fora. Então, desenvolve na inteligência, o aprendizado. A imaginação. Então, tem uma teoria que eu acho muito interessante, que é a teoria das partes soltas.
Então, quanto mais partes soltas existem no ambiente, maiores são as possibilidades para esse brincar. E que partes soltas são essas? São pedras, são galhos, né? Gravetos. Inclusive, graveto é o brinquedo mais utilizado no mundo inteiro. Eu acho essa informação muito maravilhosa, porque o graveto ele vai virar tudo que a criança quiser, inclusive se combinando, às vezes sozinho, né? Mas às vezes se combinando, montando, formando. E aí isso traz a criança para a criatividade, para o desejar e fazer, realizar. E tem também essa questão da conexão. Então, pegando só o gancho dos brinquedos naturalizados, né, dos brinquedos que estão no ambiente, hoje em dia a gente vê que as crianças elas estão sendo muito bombardeadas por publicidade, por criando necessidades de consumo com brinquedos que depois eles vão virar lixo. E isso tem um impacto maior, que é o impacto ambiental. E quando a gente usa um brinquedo que é da natureza, que está ali, ele virou brinquedo, depois ele vai ser deixado lá e vai seguir seu ciclo. Nada vai se perder no caminho. Né? Então, reduz esse consumo, essa necessidade de consumo e traz também essa sensação de pertencimento. Então, eu sou natureza, eu faço parte disso, então essas crianças vão ser seres que vão cuidar do meio ambiente. A gente só cuida do que a gente ama. Se a gente não tem contato, se a gente não está conectado, a gente não vai se preocupar com isso. E aí, pegando todas essas pecinhas, né, que a gente conversou, a gente vê que o brincar na natureza ele é extremamente salutogênico. E não só no sentido de não adoecimento, mas sim do completo bem-estar físico, mental e social. E o que eu gosto de frisar é que essas são habilidades e competências que vão ser úteis para qualquer pessoa. Independente do que ela vai decidir fazer na vida dela, essas habilidades elas vão ser úteis. É diferente, por exemplo, de matriz, né, que a gente aprende lá, e pelo menos eu acho que a maioria das pessoas aqui nunca usaram. Então, é universal. Ela vai ser boa para todo mundo. E aí, o que é que a gente percebe? É que, cada vez mais, a gente vem se desconectando disso. E é importante a gente entender os porquês, para a gente poder pensar também em soluções, em pontes para reverter. Então, antigamente, né, lá nossos, sei lá, tataravós, bisavós, talvez, quando eles estavam dentro de casa um pouquinho mais agitados, os pais diziam, vai-se embora lá para fora que precisa gastar energia. E aí, como era esse lado de fora? Esse lado de fora era de natureza. Era um quintal enorme, era um lugar que tinha espaço, tempo, né, para essas crianças elas estarem usando o seu tempo em atividades saudáveis, em atividades criativas. Mas aí é isso que a gente começa a migrar, né, para as áreas urbanas e esse lado de fora começa a mudar. Se a gente for ver nossos avós, eu estava perguntando, inclusive, para minha avó um dia desse, nossos avós, nossos pais, eles ainda tinham a rua. Então, as ruas eram ocupadas. Aí, pronto. Eu não tive, não. Então, minha colega de trabalho... Ou seja, vê como foi rápido, né? Em pouco tempo... Exatamente, em pouquíssimo tempo, isso já mudou. Então, calçadas largas, ruas seguras, né? E agora, com o aumento mais vertiginoso da urbanização, a gente percebe que o lado de fora tem se tornando progressivamente menos seguro para a criança. E aí, quais são esses riscos, né? São riscos biológicos, esgoto a céu aberto. Os carros, eles realmente estão dominando essas paisagens. E também a questão da violência urbana, muito causado por um avanço da urbanização sem um planejamento. E aí, essas crianças estão sendo colocadas para dentro, né? E estando dentro, os pais, os cuidadores, eles sentem essa necessidade de ocupar o tempo dessas crianças. E, ao mesmo tempo, tem várias demandas que surgiram para os cuidadores, né? Então, o trabalho, enfim. E aí termina que recorre-se muito às telas e nas classes, principalmente nas classes sociais média, mais alta, há uma ocupação desse tempo com atividades mais direcionadas, sem ser em liberdade e automotivadas. Então, a gente chama, inclusive, de mini-executivos, né?
Criança que de 1 hora vai para o inglês, às 3 vai para a natação, às 4 vai para o balé e sai sempre de caixinhas para caixinhas. Então, vai de lugares, vai de um emparedamento para outro emparedamento, né? Sai de casa, entra no carro, vai para a sala, volta para o carro e esse ócio, esse tempo que ele poderia usar para outras coisas para criar, ele vem sendo consumido. Inclusive, teve uma criança de 5 anos, eu acho que essa fala foi muito simbólica, assim, que falou que quando entrasse de férias, o que ela queria fazer era passar uma semana dormindo. Veja, uma criança de 5 anos dizer isso é realmente alguma coisa a gente está fazendo que não está sendo muito legal, né? E aí a gente começou a perceber, é isso, não é da natureza da criança estar emparedada o tempo inteiro, recorrentemente, dia após dia. Então a gente começou a perceber que isso tem consequências biopsicossociais, espirituais, enfim, emocionais, né? E foi o que Richard Louv denominou de transtorno de déficit de natureza. Isso não é uma patologia, não está no DSM, mas é para chamar a atenção para as consequências dessa nossa desconexão, desse nosso afastamento. O que é que a gente vem percebendo, né? A gente vem percebendo que tem aumentado cada vez mais queixas e diagnósticos de patologias que não eram típicas da infância. A gente, quando estava mais em contato com a natureza, menos em contato com as telas, a gente não tinha esse aumento, essa quantidade tão grande. E, consequentemente, a medicalização, né, da infância. Mas a notícia boa, para ninguém sair daqui deprimido, deixa eu voltar aqui, é que, do mesmo jeito que o afastamento leva a essas consequências, a gente tem como reverter isso reconectando as crianças com a natureza. Então, já existem estudos, inclusive, que mostram que crianças com TDAH, diagnosticadas com TDAH, que começaram a fazer caminhadas de 20 minutos, não é muito tempo, de 20 minutos por dia, em ambientes abertos, ao ar livre, com natureza ao redor, diminuiu e muito os sintomas. Então, pelo menos como terapia coadjuvante. Num país que a gente é um dos maiores prescritores de Ritalina, isso é um dado muito importante para a gente tentar reduzir isso prescrevendo mais natureza. Mas a gente não pode ignorar que o lado de fora está diferente. Então, como é que a gente pode criar essas pontes? Então, nós, como profissionais de saúde, mas não sozinhos, porque existem outros setores da sociedade que precisam estar envolvidos. Então, a nossa parte é sensibilizar, falar sobre a importância, questionar as famílias. Está conseguindo? Não está conseguindo. O que é que está faltando? É tempo. Vamos tentar concentrar no final de semana. Não tem espaço perto de casa. Tem agora um aplicativo que é GPS da natureza, que ele faz exatamente esse rastreamento de áreas naturais que estão próximas à residência. Então, ajuda a gente a encontrar alternativas junto com a família. Vou falar logo da família. Então, a família precisa, né, dar tempo e espaço seguro. Então, uma agenda lotada não permite esse tipo de conexão e pode trazer também a natureza para o dia a dia. Então, não posso ir todos os dias no parquinho com o meu filho, enfim, certo, mas vamos trazer para dentro de casa? Vamos plantar, vamos colher, vamos comer aquilo que a gente plantou? Né? Às vezes, um vasinho, 2, 3, a gente já consegue isso. Vamos olhar para o céu, vamos ver como é que a lua está. Ela está crescendo, ela está diminuindo. Né? Criar animais de estimação também, dependendo do contexto. A escola. Então, as escolas são lugares em que a criança passa uma boa parte do tempo delas. Se a gente não tem tempo de recreio adequado, porque agora os tempos de recreio eles estão cada vez mais enxutinhos, né? Então, a criança não tem esse tempo de restaurar a atenção. Então, inclusive, dificulta o aprendizado. Então, lutar pelo tempo de recreio, pelos espaços naturalizados dentro da escola e passeios também, onde eles possam vivenciar o que eles aprendem em sala de aula nos meios naturais. E o poder público.
Então, criar cidades mais verdes, mas com equidade, porque às vezes a gente vê que as áreas verdes elas estão muito concentradas em determinados lugares e pouco em outro. Então, isso aumenta mais ainda as desigualdades. Então, para mim, teria que ser assim, quanto mais inseguro, quanto mais insalubre os arredores, mais áreas verdes deveriam ter nesses lugares. E ruas seguras. Não todos os dias, porque a gente não tem como fechar a rua e deixar sem passar o carro, infelizmente não é a realidade. Mas criar 1 dia, 2 dias na semana que possa fechar e as crianças invadirem e poderem brincar lá. E aí, só para fechar, com essa frase que eu acho muito maravilhosa, que é: escutar e olhar a brincadeira livre e espontânea das crianças nos revela a beleza que somos como seres humanos. E quando não sei se vocês já pararam para fazer isso, mas é de emocionar. Inclusive, quando elas estão na natureza, brincando com a natureza, isso também traz os cuidadores, os observadores, para perto, né? E também é um caminho para a nossa própria reconexão. Então, que elas sejam, né, esses guias da gente nesse começo para a regeneração, para que a gente possa fazer a nossa existência como seres humanos mais sustentável aqui na Terra. E é isso. Era isso. Muito obrigada.